ACH8616 Processos patológicos. Choque séptico. Os objetivos desta aula são: definir choque séptico, conhecer sintomas e fatores de risco, identificar as fases hiperdinâmica e hipodinâmica do choque séptico, conhecer as formas de manejo clínico e entender o mecanismo fisiopatológico do choque séptico. Choque séptico é causado pela invasão do corpo por micro-organismos que entram na corrente sanguínea e disparam um processo inflamatório que pode ser fatal. Esse slide resume bem o problema. Então vai existir um foco infeccioso e uma resposta imunológica descontrolada. Por que isso é relevante? Porque causa 15% de mortalidade na gravidez. Focos de infecção. O útero é um foco infeccioso. A vagina. Incisões da episiotomia são focos infecciosos. Fatores de risco. Maus hábitos de higiene. Se a pessoa tem mau hábito de higiene, então ela está deixando uma população microbiana crescer, se desenvolver. Técnica séptica deficiente. Então, se a técnica foi deficiente, há oportunidade do patógeno contaminar. Manipulações elevadas do canal do parto. Se a manipulação é elevada, pode ser conduzido bactérias para essa região. Presença de tecido morto devido à retenção prolongada do feto morto. Retenção de fragmentos de placenta, isso é importante, ou membranas. Descamação de tecido morto das paredes da vagina após não progressão no trabalho de parto. Então, o que isso indica, em particular com relação à presença de tecido morto da placenta, é que se você tiver qualquer oportunidade de oferta de nutrientes para as bactérias, elas vão utilizar isso para poder se proliferar. Aí pode-se atingir a virulência, que é o número mínimo de bactérias necessário para ocorrer a infecção. Mas um fator de risco: inserção de mão, instrumento ou tampão no canal de parto. Anemia e malnutrição pré-existente, óbvio que a má alimentação também é um fator de risco sério. Parto prolongado, porque dá tempo de, como o líquido amniótico são fluidos, a placenta são constituintes nutricionais muito ricos, a bactéria pode se desenvolver. Rotura prolongada de membranas, mesma coisa. Exames vaginais frequentes, porque significa que em algum momento ocorreu infecção bacteriana. Cesariana ou outras operações obstétricas. Lacerações do colo uterino não reparadas, lacerações vaginais grandes. IST, hemorragia pós-parto. Imunização com toxoide tetânico inadequada ou inexistente. Diabetes mellitus. Então, diabetes mellitus é uma outra condição, porque glicose é a fonte de carbono preferencial de todos os micro-organismos, de todas as células, né? Então, os micro-organismos teriam oportunidade melhor de se desenvolver de forma sistêmica no corpo. Então, nesses fatores de risco aí, pode-se observar que eles estão relacionados à abertura de portas externas para a entrada do patógeno, relacionados a cuidado asséptico, cuidado de higiene e outros fatores que estão relacionados ao crescimento do patógeno, como por exemplo diabetes, a disponibilidade de nutrição, de alimento. Choque séptico é dividido em duas fases. A primeira fase é chamada hiperdinâmica, fase quente, e a segunda fase é chamada hipodinâmica, fase fria. Idealmente, deve-se detectar a condição rápido e tratá-la a tempo para impedir o progresso para a fase fria. Então, a fase quente é o momento do tratamento. Um estudo de caso. Choque séptico, estudo de caso. Choque séptico, fase quente. Amy é uma mulher puérpera de 24 anos que costumava passar por exames vaginais frequentes. No parto, ela foi submetida a episiotomia. No dia após o parto, Amy acorda se sentindo péssima. Está febril. A febril está
está em vermelho, destacando um sintoma. O seu médico sugere uma intervenção em UTI. E o médico diz: Amy, você tem febre de 38 graus. Eu preciso interná-la na UTI para uma intervenção. Então ele entende que há uma febre, então isso é indicação de que houve algum tipo de infecção. A febre está muito alta. Mas será que isso é suficiente para caracterizar o quadro? Bom, mais coisas foram utilizadas como pistas aí. Então, por exemplo, além da febre alta de 38 graus ou mais, a pessoa pode ter arrepios ou mal-estar em geral, dor na parte inferior do abdômen, geralmente isso pode ocorrer mais no pós-parto, e essa dor é por causa de proliferação de micro-organismos. Útero dolorido, a mesma coisa, subinvolução do colo uterino, e locos purulentos e fétidos. Locos purulentos e fétidos vão dar indicação que de fato há crescimento bacteriano, porque os fluidos humanos, se não ocorreu nenhuma infecção, eles não devem ter odor. O odor não é fétido nem purulento. Então, baseado na febre e nesses outros estados, o médico levou a pessoa para a UTI. Qual é o quadro clínico dessa primeira fase, da fase hiperdinâmica, fase quente? Bom, a pessoa ela tem um rosto pálido, como indica aqui na figura, e a temperatura agora já está maior, 39 graus Celsius, e é necessário a pessoa começa a desidratar, então você vai fazer reposição de fluido intravenoso. A pressão arterial ela está razoavelmente elevada, então é necessário monitorar a função cardíaca. Coleta-se sangue para exame laboratorial. Se há uma infecção sistêmica, e é isso que é o choque, a sepse e o choque, é necessário determinar se tem bactéria e qual é. O número de batimentos cardíacos estão altos, 120 batimentos por minuto, e o número de intercussões respiratórias por minuto também está alto. Então, isso aqui é taquicardia, isso aqui é taquipneia. E coleta-se amostras de urina. A urina está aqui coletada no catéter de Foley para poder ver se tem presença de bactéria. Por exemplo, num órgão essencial como o rim. Então, vamos lá. Estado mental alterado. A pessoa vai estar muito agitada. Esse é o primeiro sintoma nesse estado. Pele quente e pálida. Bom, isso ocorre porque um dos primeiros eventos relacionados à sepse é vasodilatação periférica. Então, nessa vasodilatação periférica, as extremidades aquecem. Taquicardia. Isso aí é uma coisa interessante, que vai ser explicado mais tarde, mas significa que, em resposta à infecção bacteriana sistêmica, o coração vai ter que bater mais. O que ele quer? Por que ele faz isso? Taquipneia. Por que a pessoa precisa ter mais intercussões respiratórias por minuto? Por que ela tem que respirar tanto? O que está acontecendo com os outros órgãos? Por que essa demanda tão repentina de oxigênio? E a urina turva. A urina turva, sim, é indicação de que tem bactéria lá. E depois, quando você coleta uma amostra de sangue para teste laboratorial, você quer saber se de fato essa bactéria que está na urina também já se encontra no plasma do indivíduo. Bom, como que se trata essa fase? Essa doença ela lembra muito o que está acontecendo aqui com a pandemia do Covid, né? A pandemia do Covid também vai fazer uma coisa muito parecida. Então a pessoa vai ter uma depressão respiratória e você trata assim, você coloca oxigênio via catéter nasal a 3 litros por minuto. Porque a pessoa está com taquipneia. Se ela tem taquipneia, ela tem uma demanda de oxigênio maior. Por razões que são discutidas mais à frente. Mas isso é assim que resolve taquipneia. Com oxigênio. Balão de oxigênio. Encontrou-se E. coli na urina de M. Então ela tem uma infecção bacteriana. E identificando-se a bactéria, isso seria condições ideais, né? Você trata com antibiótico. Em geral, o que é feito é tratamento com antibiótico de amplo espectro.
mas é necessário determinar qual é a bactéria com um teste microbiológico e determinar qual que é a sensibilidade dela, qual que é a concentração inibitória mínima. Porque se você está trabalhando numa concentração de antibiótico abaixo, você não vai conseguir tratar. Então, duas coisas são importantes. Iniciar o tratamento com um antibiótico de amplo espectro e depois identificar a bactéria e usar o antibiótico correto para aquela bactéria na concentração correta. Então, a terapia com antibiótico está lá. E 24 horas após a melhora no quadro neurológico, a urina está límpida e amarela. Então, está lá no catéter de Foley. A pele está levemente ruborizada. A temperatura está voltando ao normal. A respiração está em 20 ciclos por minuto, não 28. Então, reduziu a taquipneia. A frequência cardíaca está 84 batidas por minuto. Então, isso é bom. A pessoa, ela restaurou. Bom, mas acontece que nem sempre esse tratamento é eficaz e pode ocorrer a progressão para a segunda fase. Essa fase é chamada fase fria. A fase fria é conhecida como fase hipodinâmica. E a apresentação clínica dela, ela inclui, mas não está limitado, os seguintes sintomas. 1. Diminuição da consciência. Então a consciência ela vai reduzindo profundamente. Febre alta. Essa febre alta, é óbvio que alguma coisa está acontecendo aí. Em geral, o aumento da temperatura corporal é para reduzir a proliferação de patógeno. Então isso é uma resposta natural do corpo. Claro que isso vai acabar prejudicando outras funções, por isso que a consciência reduz. Pele gelada e viscosa. Bom, o corpo ele não quer também superaquecer, então o que ele vai fazer é perder líquido pelas extremidades. E aí, devido ao fato da evaporação levar ao resfriamento, você acaba tendo uma pele viscosa pelo fato de você perder líquidos na parte externa da pele. Ela é viscosa porque você vai ter também os lipídios, né? E vai estar mais gelada porque você tem evaporação dos fluidos. Hipotensão. A pressão arterial estava muito alta na fase quente, agora ela está bem baixa. Depressão respiratória. A respiração estava em ciclos muito rápidos, agora depressão respiratória. Baixo nenhum fluido urinário. O corpo ele não quer perder líquido. Há uma razão para isso. Isso vai ser mostrado mais para frente. Bom, quadro clínico da fase fria. Como que é feito o manejo dessa pessoa? Então, o paciente é entubado. Então, aqui tem o ventilador, esse mesmo ventilador que a gente está precisando aqui durante a Covid. É o mesmo quadro, é similar, né? Então, Covid, de certa forma, é um choque séptico. O choque séptico, na verdade, ele pode ser causado por bactérias, fungos e vírus. Qualquer micro-organismo faz isso. A pele da pessoa está gelada e viscosa, pouca nenhuma urina. Oximetria de pulso é importante porque agora a gente tem depressão respiratória e você quer assegurar que a ventilação ela é adequada e que a pessoa está recebendo oxigênio em todos os tecidos, para não prejudicar nenhum órgão, não perder nenhum órgão. Esse oxigênio também ele vai ser monitorado no sangue arterial e vai ser necessário também monitorar o pH. Por que tem que monitorar o pH? O pH ele é a concentração de hidrogênio, de H+, no sangue. Então, alguma coisa está tornando o sangue um pH alterado. O que ocorre no sepsis é que o sangue tende a ficar mais ácido. Isso vai ser entendido. E como a pressão arterial ela cai muito, e isso é perigoso porque você diminui a perfusão de oxigênio pelos tecidos, utiliza-se, por exemplo, um vasopressor, como dopamina, para elevar a pressão sanguínea. Então, ventilação mecânica é o manejo clínico. Gases arteriais são retirados para leituras de pH e saturação de oxigênio sanguíneos. Então, você quer assegurar que tem oxigênio suficiente chegando nos tecidos pela ventilação mecânica
Por isso que você adiciona dopamina lá também. E você não quer que o pH desça demais, né? Então, nosso pH tem que estar sempre entre 7,35 e 7,45. Abaixo disso não é saudável, nem acima. Oximetria de pulso também é utilizada para medir a saturação de oxigênio. E hipotensão é tratada por infusão com dopamina. Bom, é importante, no momento em que a gente analisou esse quadro, entender um pouco os conceitos. Então, são definições importantes aqui: sepse, choque séptico e sepse materna. No terceiro Consenso Internacional de Definição de Sepse e Choque Séptico de 2016, esse é o terceiro, o primeiro foi em 1991. Essa doença, ela historicamente tem sido muito difícil de definir, porque se você definir bem, você sabe onde você tem que atacar para os tratamentos. Enfim, vamos ver quais são o último acordo aqui dos especialistas. Para eles, sepse é uma disfunção de órgãos com risco de morte causada por desregulação da resposta do hospedeiro à infecção. Então, o que isso diz? Que a pessoa está perdendo função de órgão, seja do rim, do pulmão, coração, e isso é causado pela desregulação da resposta. Essa resposta que ele se refere é a resposta mais global, mas em particular da resposta imune da cascata de coagulação, em resposta à infecção patogênica. Então, essa é a definição de sepse. Mas não se quer chegar aí. A pessoa, por isso que é importante aqueles sintomas, aqueles fatores de risco, para não chegar nesse ponto, quando começa a ocorrer disfunção de órgão. Bom, claro que a disfunção ela pode ser parcial, como no caso da fase quente, né, tratando com antibióticos e com oxigênio, foi suficiente restaurar a função cardíaca e a função pulmonar normal, né? Mas não se quer, por exemplo, perder a função renal. Choque séptico. O choque séptico, ele é sepse, ou seja, disfunção de órgãos com risco de morte causada por desregulação da resposta do hospedeiro à infecção, com hipotensão persistente. Então, é a baixa pressão arterial. Requerendo vasopressores, como dopamina, para manter a pressão arterial média em 65 milímetros de mercúrio. E o nível de lactato sérico maior que 2 milimolar. Bom, aí já se sabe o que está acontecendo. O corpo está produzindo mais lactato. Lactato é um ácido lático. Esse ácido lático ele é produzido em várias situações. Então, por exemplo, quando você corre, você produz ácido lático. Seus músculos não têm oportunidade de utilizar o oxigênio para sintetizar ATP e energia, eles vão usar glicose e fazer o que a gente chama de fermentação láctica, produz ácido lático. Esse ácido lático depois ele é levado para o fígado e é convertido em glicose para poder ser utilizado pelos músculos novamente, o tal do ciclo de Cori. O lactato, como ele é um ácido, ele vai reduzir o pH do plasma e isso coloca as células em condição de risco. Mas se a pessoa não está correndo, de onde vem esse lactato? Bom, como eu disse, quando a pessoa corre, o aporte de oxigênio é mínimo, então ela faz a fermentação lática. Então o que isso sugere é que provavelmente durante o choque séptico o aporte de oxigênio dos tecidos é reduzido e por isso as células elas passam a utilizar mais a glicólise em vez de fazer glicólise e ciclo de Krebs para produzir ATP. Elas fazem só glicólise para produzir energia. E para poder regenerar o NAD+, elas têm que fazer fermentação lática. A última definição da sepse materna segundo a Organização Mundial de Saúde. É uma disfunção de órgãos com risco de morte resultante de infecção durante gravidez, parto, pós-aborto ou período pós-parto. Então, todos esses períodos são importantes de se observar em relação a essa condição. Então, a gravidez, o parto, pós-aborto, o período pós-parto. Eu acho que os mais críticos é o pós-aborto e o período pós-parto, se houver aqueles fatores de risco que nós vimos no começo.
Existe uma forma de você avaliar a falência dos órgãos, a avaliação de falência de órgão sequencial, do inglês Sequential Organ Failure Assessment, ou SOFA. O SOFA ele mede a severidade dessa disfunção, e essa severidade ela é avaliada utilizando esse critério aí, o SOFA Score. Disfunção em órgão pode ser identificada como uma mudança no score SOFA total, maior ou igual a 2 pontos. Então, se for maior ou igual a 2 pontos, esse é um momento crítico da condição. E isso tem que ser, é óbvio, né? Essa alteração no score SOFA tem que ser consequente de infecção, não pode ser de qualquer outra coisa. Se tem infecção e o score SOFA está maior que 2 pontos, a pessoa está em sepse. E a pontuação SOFA basal, ela é denominada 0, então ela é o padrão. Exceto quando o paciente já tem alguma disfunção em órgão pré-existente. Então, em condições ideais, todo mundo está saudável e pode desenvolver essa doença. Mas tem pessoas que já têm doenças crônicas. E essas doenças crônicas podem ser, por exemplo, pessoas que fazem hemodiálise, já têm um problema renal. Isso pode agravar o score SOFA. Então tem que ser reavaliado com cuidado em relação a esses 2 pontos aí. Talvez tenha que ser mais, não sei. Isso é uma tabela em que mostra o score SOFA 1, 2, 3, 4. Então acima de 2 ele já é perigoso. E aqui ele caracteriza a pessoa em cada uma dessas fases, né? Então aqui, por exemplo, a respiração. Então aqui ele está medindo em pressão de oxigênio em milímetros de mercúrio. Menor que 400, em geral é maior que isso, certo? Isso é o SOFA 1. Menor que 300, SOFA 2. Menor que 200, SOFA 3. Menor que 100, SOFA 4. A partir de menor que 3, se tiver menor que 200, com suporte respiratório, no caso aquele balão de oxigênio, você já dá esse score aqui. Aqui o 4 é quando a pessoa já está usando ventilação mecânica. Coagulação. Opa! Mais alguma pista aí da doença. Milhares de plaquetas por microlitro. Então, se tiver menor que 150, isso é o SOFA 1, menor que 100, SOFA 2, menor que 53, menor que 24. Então, tem alguma coisa que é importante aí, que está relacionado à formação de coágulos na doença. Você já pode imaginar que a formação de coágulos ela vai obstruir vasos. Mas se ela obstrui vasos, o aporte de oxigênio pelos tecidos diminui. Se o aporte de oxigênio pelos tecidos diminui, a fermentação lática aumenta. Então a concentração lactato-plasmática sobe. Agora precisa entender de onde veio essa coagulação aí. Bilirrubina hepática. Então aqui você tem vários níveis de bilirrubina e o seu correspondente score SOFA. Hipotensão cardiovascular. MAP aqui é aquele negócio que eu falei lá da pressão arterial média, né? No caso a gente tenta manter em 65. Mas enfim, se estiver abaixo de 70, é 1. Se eu comecei a ter que tratar com vasopressor, aí eu já vou para um caso crítico. Então, em geral, se o indivíduo já entrou no vasopressor, é SOFA 2. Ele está em risco. E aí, a partir do momento em que eu tenho que usar outros vasopressores diferentes, porque não está sendo possível restaurar, fica muito mais difícil trazer a pessoa de volta. Ela pode falecer. Isso aqui é o score Glasgow do CNS, do Sistema Nervoso Central. Então aqui você está vendo que a consciência ela vai se perdendo cada vez mais gradativamente. E isso daqui é para você medir a função renal. Então ele está medindo a creatina. Então você vê que os níveis de creatina são cada vez maiores no indivíduo que já está com o rim comprometido. Então o SOFA ele vai medir, é uma medida de estado respiratório, coagulação, bilirrubina, hipotensão cardiovascular, nível de consciência e função renal. O rim é
órgão essencial, coração, órgão essencial, pulmão, órgão essencial, o sistema nervoso central são órgãos essenciais. Então esse que é o perigo na sepse, lesão nos órgãos essenciais. Então quando a pessoa começa o tratamento, tem que se determinar o SOFA-score. A partir do SOFA-score 2, o nível de preocupação aumenta. Complicações. Na tabela anterior mencionou-se cascata de coagulação. Quando ocorre essa coagulação, você tem formação desses arroxeamentos. Então, coágulos estão se formando na microvasculatura e aí você não tem mais a perfusão de oxigênio. E isso é o que ocorre com os tecidos. Eles vão se arroxeando, formando essas petecas aí, em grandes áreas. E no caso do pé dessa pessoa, você vê que a tendência de não aporte de oxigênio é você ter necrose. Por isso que em muitos casos de sepse, quando tem um período muito prolongado desse déficit de oxigênio e formação de coágulos, a pessoa pode acabar perdendo partes, né, por amputação. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui e aqui é uma indicação para a pessoa de que essa região é um foco infeccioso, onde está acontecendo o problema. Então a bactéria está ali. Se eu tiro o foco infeccioso, ele não se dispersa as bactérias não se dispersam pelos outros tecidos, por isso que é amputado. E isso ocorre também em bebês, né? Então os bebês eles passam por sepse e choque séptico. Isso vai ter a ver com a próxima aula. Bom, o nome dessa disciplina é processo patológico. Então vamos tentar entender o processo patológico. Lipopolissacarídeo é uma molécula da membrana das bactérias. Então é um lipídio que está ligado a uma cadeia longa de um polissacarídeo, de um açúcar. Então esse lipopolissacarídeo das membranas das bactérias, gram-negativas, veja, a gram-positiva era membrana, parede de peptidoglicano, certo? Então aqui é a membrana, parede. A gram-negativa ela tem duas membranas. Então, membrana, o peptidoglicano aqui é bem menor, né, do que na gram-positiva. A segunda membrana, nessa segunda membrana tem o LPS. E esse LPS, ou endotoxina, como é chamado, é quem inicia o choque séptico. Bom, isso aqui é só mais uma forma de representar isso, né? Então você tem o lipídio inserido na membrana e você tem um açúcar de caráter variável. Como que se sabe que esse açúcar inicia o choque séptico? Bom, esse açúcar pode ser purificado. Após ser purificado, pode se injetar em uma pessoa. E injeção de LPS em voluntários faz com que as pessoas apresentem taquicardia, taquipneia e febre. Exato, são os mesmos sintomas da sepse. Então, por isso que acredita-se que isso inicia, porque quando eu injeto isso, vai ter febre, taquipneia, taquicardia. Então, veio daí, veio dessa bactéria. É óbvio que fungo vai ter outras moléculas e vírus terão outras moléculas, mas todos vão causar a mesma coisa. Por que que é assim? Bom, é óbvio que essas coisas aí, essas moléculas, elas vão interagir com outras moléculas nossas, moléculas do sistema imune. Então aqui o que isso ilustra para você é que o LPS, no caso aqui está uma bactéria, né, entra em contato com uma proteína chamada LBP, LPS Binding Protein. É uma proteína circulante que leva o LPS até um daqueles receptores TLR, lá, Toll-like Receptor. Quando isso ocorre, eu mando um sinal intracelular que vai fazer com que o fator de transcrição NF-κB vá para o núcleo. Se NF-κB ativa a transcrição de genes nucleares, esses genes, em geral, eles estão relacionados à produção de citocinas efetoras, que vão orquestrar a resposta imunológica. Entre as citocinas, por exemplo, pode ser produzido IL-1, que está relacionado ao controle da febre, e outras que estão relacionadas, inclusive, ao controle de cascata de coagulação. Então, o que acontece é que o LPS vai iniciar uma resposta no sistema imune.
Isso é uma bactéria em verde e aqui em rosa, em bege com rosa no núcleo, é o tecido endotelial, são células da vasculatura. A bactéria, uma vez estando lá, ela pode causar infecção dos tecidos. O que o corpo vai fazer? Ele vai gerar uma resposta inflamatória. A bactéria vai iniciar essa resposta com LPS, a produção das citocinas. E você vai ter uma resposta anti-inflamatória para não prejudicar os tecidos. E inflamação e anti-inflamação vão levar essa bactéria até a morte. Vão recrutar, por exemplo, os monócitos. Monócitos vai aumentar a concentração de macrófagos local, células dendríticas, para poder fagostar e matar o patógeno. Inflamação e anti-inflamação, ou seja, as interleucinas lá, interferon gama e IL-10, inflamação mediada por interferon gama e IL-10, anti-inflamação, suas concentrações vão criar uma resposta de equilíbrio. E isso é o esperado, porque eu inflamo um pouco, desinflamo um pouco e vou avançando, recrutando as células de imunidade inata que vão fagostar o patógeno e vão criar a resposta. Mas, na pessoa que desenvolve, e isso é pouquíssimo explicado, muito difícil de entender, ainda não chegou a um consenso no porquê é assim, e por isso que o Covid ele é muito difícil de explicar, também. Por alguma razão, isso sai do controle. Esse equilíbrio sai do equilíbrio e começa a ocorrer lesão no endotélio. A lesão no endotélio é a lesão nas células do vaso. Quando ocorre isso, essa lesão se espalha e o espalhamento dessa lesão leva à ativação da cascata de coagulação. A cascata de coagulação ela tem o seguinte propósito: se eu conseguir coagular essa região aí, eu isolo o patógeno e não deixo ele difundir pelos outros tecidos. Então eu preciso coagular rapidamente para resolver alguma coisa aqui e ao final disso, eu vou formar coágulos, eu ativo a fibrinólise, que é justamente para poder limpar a área dos coágulos e permitir a perfusão de oxigênio. Coagulação e fibrinólise estão em um equilíbrio. E isso permite que você use inflamação, anti-inflamação, coagulação e fibrinólise para se livrar do patógeno. Mas na sepse isso sai do equilíbrio e forma-se o que a gente chama de coagulação disseminada. Formam-se muitos coágulos. Agora, com esse quadro, é muito fácil entender muitas coisas. Primeiro, a febre. A febre ocorreu porque disparou-se uma resposta inflamatória. Segunda coisa, a taquipneia. Se eu estou coagulando aqui, todos os tecidos que estão aqui, a jusante supondo que o sangue flui nessa direção, da esquerda para a direita, esses tecidos vão receber um oxigênio menor aporte. Então, o corpo, para compensar isso, ele vai fazer aumentar o número de intercussões respiratórias por minuto para levar mais oxigênio para os tecidos. Só que não adianta eu fazer isso. Eu tenho que aumentar a taxa de perfusão, por isso o coração irá bater mais, causando um ataque cardíaco. Então, eu aumento a temperatura do corpo para reduzir a proliferação do patógeno, aumento o ciclo respiratório e o batimento cardíaco para poder aumentar a perfusão de oxigênio pelos tecidos, enquanto o corpo tenta eliminar o patógeno de algum jeito. Só que o que vai acontecer é que, em alguns indivíduos, isso sai do controle. Então, a resposta que leva à morte, ela não é tanto provocada pelo patógeno, mas ela é muito mais provocada pelo hospedeiro. E é isso que é muito difícil de entender nessa doença, Quais são os fatores hospedeiros que estão relacionados a isso daí? Isso é o objeto de estudo. Resumo. Fatores de risco incluem ações que causam lesão nos tecidos. Então, sepse é isso. Se causou lesão no tecido, se ficou presença de tecido morto, pode ser oportunidade de
abrir uma porta para a entrada do patógeno ou alimentar o patógeno. Então, por isso que a remoção da placenta, não deixar nenhum fragmento é importante, por isso que não haver incisão de episiotomia é importante, não ter muita manipulação no canal de parto também. Além das técnicas assépticas corretas, inclusive o próprio cuidado de higiene do indivíduo. Quem causa? Isso é iniciado por uma molécula, uma pequena molécula chamada endotoxina, um lipopolissacarídeo de bactérias gram-negativas, no caso das bactérias, né? Os fungos vão ter outros padrões moleculares, vírus também, mas são moléculas como essa que serão associadas aos receptores Toll-like, e isso vai disparar, ativar a transcrição de genes controlados por NF-κB e produzir citocinas. E isso vai levar ao desequilíbrio anti-inflamação. Anti-inflamação, se o desequilíbrio for muito grande, eu ativo a cascata de coagulação e ocorre um desequilíbrio entre coagulação e fibrinólise, tem mais coagulação. E isso vai levar aqueles fenótipos todos, baixa de aporte de oxigênio, a formação daqueles arroxeamentos, cianose, morte do tecido. Coagulação excessiva leva à hipóxia, isquemia, disfunção dos órgãos e, consequentemente, a morte do tecido. Se for um tecido local, a pessoa é amputada naquele local. Senão, o indivíduo inteiro pode falecer. Por isso que é muito importante, logo nos primeiros estágios, que são aqueles estágios lá, né? Que isso que está na mão do obstetricista, por exemplo, se ela pegar um caso desse, né? Em geral, não se mexe com parto de alto risco, mas se isso ocorrer, então tem que ficar atento nesses primeiros sintomas, a febre, a taquipneia, a taquicardia. Quando isso ocorre, a pessoa ela tem que ser internada. Então a primeira coisa a fazer é tentar descobrir onde que está o foco infeccioso. Se a gente está falando de uma gestante ou de uma puérpera, então pode ser que ficou algum fragmento lá ou alguma lesão no canal do parto permitiu a entrada de patógeno. Então tem que ficar muito atento a isso, se não tem nenhum loco purulento, se não tem nada que está oferecendo nutriente para a bactéria. E localizado o foco infeccioso, fica muito mais fácil de tratar. Fase quente, taquicardia, taquipneia, hipotensão, extremidades quentes devido à vasodilatação periférica, urina turva, vegetação. Nessa fase tem que entrar aí todo o raciocínio de combate. Porque quando entrar na segunda fase é mais difícil, porque você vai ter diminuição de consciência, febre alta, pele gelada e viscosa, hipotensão, que em alguns casos não é recuperada nem com o uso de vasopressores, depressão respiratória, baixo nenhum fluido urinário, que a pessoa não urina porque se você reduz o fluido, você vai mexer com a pressão. Então você mantém o fluido. Essa que é a ideia do corpo, ele mantém isso para manter a pressão. Se sai o fluido, você diminui a pressão. Você quer pressão alta para poder difundir o oxigênio. Essa é a bibliografia de onde foi retirado o conteúdo dessa aula. Então, em particular, eu recomendo ler isso daqui, embora esteja escrito em inglês, é um artigo em português, muito bom, da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Embora seja um artigo antigo, então ele não vai entrar no SOFA, nessas outras coisas, ele te explica muito bem a parte mecanística disso e está numa linguagem bastante acessível.